Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Berlim. Vamos ao cenário 1 da Berlim. Vamos pegar um jogo entre o Kokarev e o Palachev. Vamos lá, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, roque, cavalo E4, D4, cavalo D6, bispo por C6, D por C6, D por E5, cavalo, troca as damas. Isso é uma coisa que sempre acontece na Berlim. Rei para D8. Cavalo C3, bispo D7, H3, as negras perderam o roque na H6, B3, rei C8, rei B2. Provavelmente ele vai tentar fazer um roque aqui em B6, porque não tem mais o bispo das casas brancas. Pode ser um lugar bem seguro para o rei ficar em B7, né? B7, bispo E7, torre DF D1, A5, A4, B6, torre D3, bispo E6, cavalo E2, C5, C4, bispo B7. Aqui o bispo está seguro, né? Se você for ver as negras, as brancas não tem o bispo branco, pelo menos por enquanto parece que está seguro. Torre F4, torre de AD8, torre de AD1, dobrou as torres, torre D3, torre por D3. Note que as brancas estão manobrando seu cavalo para F4. Isso dá chance de faturar os pões pretos do rei com cavalo E6, cavalo por E6. Uma troca é frequente, embora nem sempre associada a vantagem para as brancas. Pergunta, você quer dizer que o preto normalmente interrompe essa manobra do cavalo? Como? Apesar de sua aparência enfraquecida, Berlim e as negras costumam jogar G7, G5. G7, G5 e dá um total no cavalo. No terceiro, nós vamos estudar mais cenários estudando isso. Continuando, torre por D8. As negras trocam com confiança todas as peças. Como o seu rei está longe do lado do rei, onde as brancas planejam uma inovação, isso é uma estratégia duvidosa. Ele deveria manter a torre para combater os peões das brancas, talvez apoiando o imediato H5. Como alternativa, ele poderia ficar frio e proteger a coluna D contra invasões. De rei C8. Mas vamos lá, vamos voltar. Torre D8. Torre por D8. Bispo por D8. Cavalo por E6. E por E6. G4. Deu um totalzinho no cavalo. Cavalo H4. Normalmente devemos recomendar evitar trocas, desta vez com cavalo E7. Se eu chegasse aqui, ia trocar bispo C1, rei C6, rei G2, rei D7, bispo F4, rei E8, bispo G3, bispo E7, não vale a pena trocar no momento. Pelo menos as negras percebem que os peões dobrados do rei e o final da torre seriam inúteis para ele. H4, G5, FH4, G por H4,
bispo por F4, bispo por H4, bispo por H6, rei F7. O rei vai chegar para tentar bloquear. E aqui ele bloqueia qualquer ação do bispo negro, né? O bispo negro não consegue entrar aqui, que talvez desse para atacar alguma peça aqui, né? Que vem para cá, vai para lá para atacar. Aqui, bispo, rei F7, rei H3, bispo E7, bispo F4, rei G6, bispo G3, bispo F8, bispo G4, F7. Porque qual o problema? Se as negras entrarem aqui, se as brancas entrarem com o bispo aqui, se as negras entrarem com o bispo aqui, ó, captura aqui e ainda defende esse peão aqui, não vai conseguir capturar. Então eu jogo aqui bispo F6. Vai tocar o bispo, perdeu um peão. Nakamura escapou quando o peão caiu contra Nano no final do bispo da Berlim no London. Clássico 2010, mas a nega não teve tanta sorte aqui. Bispo por F6. Ele não pode recusar a oferta, né? Pode ser bispo H6, permite o massacre dos seus peões na aula da dama. E aqui se entrar, tchau bal, né? Cai tudo. Mas jogou aqui. Rei por F6, rei por F6. Agora o peão passado branco desviará o rei preto por tempo suficiente para que seu próprio rei mastigue o peão E. Chegue primeiro do lado da dama. Ainda assim, Kobarev precisou calcular com precisão, pois o resultado do jogo depende de um único andamento. Rei G3, E5. Rei F3, rei G5. Rei E4, rei por G4, rei por E5. E agora, quem chega primeiro? Rei F3, rei D5, rei E3, rei C6, rei D3, rei por C7, rei C3, rei por B6, rei B4, ou aqui jogar rei B3, B5, rei C6, rei por B3, rei B5, e as brancas ganham. Esse foi o primeiro cenário que a gente vai estudar. A gente vai estudar vários cenários da Berlim, que é muito famosa e acontece várias vezes nas partidas, assim, vira e mexe acontece isso daí. Certo, pessoal? Valeu, até mais. Nós vamos continuar estudando, vamos estudar mais uns 4, 5 cenários da Berlim, tá bom? Como eu disse, nós vamos estudar muito a fundo a Ruy Lopes. Assim eu pretendo fazer com as principais aberturas ou defesas, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais, um abraço a todos.